Boa tarde, boa noite, bom dia para tu que nos assiste neste exato momento. Hoje, aqui vamos estar a abordar ou vamos falar a respeito de um tema muito interessante, mas realmente muito interessante. Este tema é abordado ou falado no seio cristão e nem só. O tema é o arrependimento de Deus. Uau! Arrependimento de Deus se desenrolar no meio desse tema. Portanto, hoje temos como convidado o nosso querido pastor Kahango Novaes, que é muito mais conhecido por Pastor Niquesta. Ele preside na igreja local da Câmara. Nós vamos fazer algumas questões que muito se levantam afora, a fim de que o pastor Niquesta venha nos explicar a respeito. Então, pastor Niquesta, seja bem-vindo no nosso canal e nós agradecemos pela sua disponibilidade, o seu tempo, a fim de que viesses cá para poder abordar a respeito do tema que é o arrependimento de Deus. Então, muito obrigado, pastor Niquesta. Boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos caríssimos convidados, que acompanham esse canal. Eu é que fico congratulado pelo convite que me foi formulado para falar a respeito desse tema pertinente que tem sido alvo de muitos erros a nível da sua própria interpretação. Então estamos aqui para poder ajudar, segundo a graça de Deus, naquilo que for possível. Irmão Helder. Obrigado. Pastor Niquesta, na verdade esse tema é um tema muito falado no mundo, e aí há muita interpretação a respeito do mesmo. Por exemplo, existem pessoas que quando se fala de arrependimento de Deus, eles dizem que Deus arrependeu-se. Isto porque o texto em que muitos baseiam-se é o livro de Gênesis 6, no verso 6 e 7, onde diz que Deus, no contemplar a maldade do homem sobre a terra, se arrependeu de tê-lo criado. Então, essas são muitas questões que entram em debate na nossa sociedade, dizendo que Deus arrependeu-se por ter criado o homem, por dar pela maldade que o homem cometeu naquela época, e dizem que Deus arrependeu-se, e mesmo ainda dizem que uns dizem que não, que Deus não se arrepende. Então, mostrando o livro, as escrituras, por exemplo, no livro de Números, no capítulo 23, verso 19, que fala que Deus não se arrepende e nem homem que muda, suponhamos. A Bíblia fala também de que Deus não se arrepende. Outro fala que Deus se arrependeu. Então, o que quer dizer? O que a Bíblia então quer nos passar essa informação? Deus arrepende-se, irmão Niquesta, pastor Niquesta? Deus se arrepende? Esta é a primeira questão que os nossos irmãos afora muito tem se falado, e existem vários ateus que dizem que Deus se arrependeu, que Deus é um Deus que muda. Então, Deus se arrepende, pastor Niquesta? Muito obrigado. É uma pergunta muito importante e pertinente. Se calhar cada um está procurando a sua forma de responder à medida que o irmão Helder no vídeo fez questão de formular essa pergunta. Realmente é uma das perguntas que tem sido muito, mas muito interrogado a nível da cristandade, por causa da percepção da mesma pergunta ou da mesma realidade, que é a questão do arrependimento de Deus. É necessário primeiramente considerarmos que Deus é imutável em sua essência e em todos os seus caminhos. Deus não muda e nele não há mudança nem sombra de variações. Isso é uma certeza absoluta.
da qual todo cristão jamais discordará dessa realidade. Agora, um dos grandes erros, ou que eu considero um dos grandes mal em torno dessa questão, é que quando os homens ouvem falar a respeito do arrependimento de Deus, claro, eles procuram, na verdade, comparar o arrependimento de Deus com o arrependimento do homem, com o arrependimento humano. Daí é que, quando olham para Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, quando Deus diz que arrependeu-se ao contemplar a maldade do homem, viu que eram maus, desígnios do seu caminho, e arrependeu-se de haver feito o homem, e isso pesou em seu coração, os homens acabam por perceber, ou as pessoas acabam por perceber ou interpretar que Deus, na verdade, foi apanhado de surpresa. O que aconteceu lá nos dias de Noé foi algo que surpreendeu Deus, foi algo que fez com que Deus ficasse tão insatisfeito como se não tivesse esperado que algo realmente acontecesse. Daí é que, antes de eu responder profundamente essa pergunta, eu queria trazer a realidade aos ouvintes, né? Que também sei que muitos deles são cristãos, que Deus, na verdade, na sua essência, Ele tem atributos. Os seus atributos não contradizem a sua essência. Que significa? Que Deus é onisciente. E todo mundo já ouviu falar da onisciência de Deus. O que quer dizer ser um Deus onisciente? Significa que é um Deus conhecedor de todas as coisas antes dela acontecerem. Ou seja, Deus sabe tudo antes de existir ou acontecer qualquer coisa. Então isso significa que Ele é onisciente. Como Deus, na sua onisciência, poderá ser apanhado de surpresa? Ou poderá ser surpreendido pelo homem? Como se Ele, na verdade, não soubesse ou não conhecesse todas as coisas. A própria Bíblia declara que antes que palavra alguma saia da nossa língua ou da nossa boca, o Senhor já o sabe. Isso só demonstra o quanto Ele é onisciente e que Ele conhecia e conhece todas as realidades do passado, do presente e do futuro. Então, Deus, na verdade, Ele mostra essa sua realidade. Então, daí é que vamos partir para a nossa pergunta. A palavra, na verdade, arrependimento, no original, que é no hebraico, significa Noá. Só que a tradução dessa palavra para o português apresenta simplesmente uma realidade, que é muito ligado à realidade do arrependimento do homem. E que a tradução dessa mesma palavra transportou consigo a ideia de arrependimento de Deus ser equiparado do arrependimento humano. Precisamos estabelecer aqui, irmão Elder, um princípio muito importante. Se alguém, na verdade, se arrepende, refiro-me ao homem, é porque, na verdade, ele é falível, ou ele é um ser que erra. Ao errar, ou perceber o seu erro, existe uma necessidade da correção do seu erro, que é com base ao arrependimento. Só que o homem se arrepende daquilo que constitui ser pecado diante do próprio Deus. Agora, que é diferente do arrependimento do próprio Deus. Só para não dizermos que a Bíblia não fala a respeito do arrependimento de Deus, antes de eu dar sequência a essa mesma palavra, eu vou provar primeiro que a Bíblia fala a respeito do arrependimento de Deus, para que fique claro que Deus se arrepende. Mas o que nós devemos interpretar é como podemos analisar o arrependimento de Deus de acordo às Escrituras. Se ela pode ser comparada ao arrependimento do homem, porque o arrependimento do homem é baseado em seus meus caminhos. Por exemplo, o autor do livro de Hebreus diz que as pessoas se arrependem de obras mortas. Então, só há arrependimento aquele que se encontra no nível decaído, que no estado de morte, aquele que é filho de Adão, aquele que nasceu de mulher. Então, esse está, na verdade, na posição de se arrepender dos seus maus atos. Tanto mais que o texto que nós lemos e que apresenta lá em Gênesis 6, versículos 6 e 7, que apresenta que aparentemente Deus se arrependeu e isso pesou em seu coração, mas que não demonstra que
Isso foi Deus surpreendido ao acontecer. Ele diz que viu Deus que a maldade do homem era grande. Então, o homem só se arrepende da sua própria maldade. E se arrepende diante de Deus, ou deve pelo menos se arrepender diante de Deus. Porque o homem, quando peca, peca diante do próprio Deus. Já que ele é o Criador, o autor da vida, o autor da existência humana, os homens são responsabilizados diante dele. Então, quero provar... Sim, pastor, desculpe só. Sim. Na verdade, o pastor estava a falar de onisciência. Surge aqui uma pergunta muito também importante. Então, uma vez que Deus é onisciente, pastor, sim, e Deus sabia do plano da criação, que esse plano feito por Deus, que era completamente perfeito, sim. E será que a Bíblia fala da onisciência de Deus, de que Deus sabe tudo, conforme o pastor já disse? Sim. Sabendo que o homem iria de pecar contra ele, desobedecer aquilo que ele posteriormente mandara Adão para não desobedecer, não comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Será que Deus, na sua onisciência, não tinha esse privilégio, ou até privilégio não, né? Essa pergunta, não tinha essa, ou seja, uma vez que ele tem todo o poder, a sua onisciência lhe dá a conhecer, ou seja, Deus conhece as coisas que iriam de surgir e sabia que o homem iria de pecar. Será que Deus tinha que esperar o homem pecar para depois ele mudar de plano? Ou seja, Deus esperou o homem pecar para depois nós hoje conhecemos que realmente Deus se arrependeu por ter criado o homem, mesmo Deus sendo ele onisciente. Será que essa brecha de vermos a queda do homem, a desobediência do homem, é para Deus mostrar aos homens, aos seres humanos, de que ele também muda? De facto não, seria contradizer-se dizer que Deus muda, porque Deus não muda. Uma coisa é Deus tornar para trás, outra coisa é Deus mudar na sua essência. Existe um princípio aqui a ser estabelecido e que muitos se ignoram. Nós só podemos observar a realidade humana lá em Gênesis, Pelo menos a Gênesis nos declara explicitamente sobre o princípio da criação. Só que Gênesis 1 em diante fala apenas a respeito da criação visível, daquilo que foi feito de forma visível. Então, nós precisamos entender que o propósito de Deus não teve início no Éden ou na criação visível. Nós precisamos entender que Deus, ao ter feito o homem, ao ter criado o homem, fê-lo com um propósito. E esse propósito, lá na eternidade, sempre apontou para a realidade do seu próprio Filho. Deus, desde a eternidade, sabia da realidade da existência do seu Filho como intervenção para a salvação da raça humana, a quando ele pecasse contra o próprio Deus. Daí é que não foi surpreendente para o próprio Senhor, quando Adão e Eva transgrediram o seu mandamento, a sua lei. Eles se esconderam pelo jardim e Deus buscou saber de Adão se de facto, na verdade, ele havia falhado ou pecado diante de Deus e por que razão ele se escondia. Ao declarar que ele estava nu, Deus lhe perguntou: quem te disse que ele estava nu? Poderíamos dizer que no céu não existe nudez, mas o próprio Deus conhecia e sabia da realidade da nudez, sem que o homem tivesse a percepção sobre o que é nudez ou o que não é nudez. Então entendemos que quando Deus chama eles para sentenciá-lo, podemos olhar nesse momento, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis. Deixa-me só ler, irmão Helder.
no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 14, diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente, entre tua semente e a semente da mulher, estará alguém que te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, se nós analisarmos concretamente essa ideia textual, vamos conseguir perceber uma realidade, irmão Helder. Por exemplo, Deus nesse versículo fala a respeito da semente da mulher. Se nós analisarmos biblicamente, a mulher não tem semente. A mulher não tem semente. O homem é que tem semente, porque o homem é que semeia na mulher, para que por sua vez a mulher germine, que é o filho, e dê à luz. A mulher não tem semente, mesmo isto é comprovado cientificamente, que a mulher não tem semente. Como Deus estará a falar para a serpente que da semente da mulher nascerá alguém que tu lhe ferirás o calcanhar e ele te esmagará a cabeça? Por exemplo, é porque falava da realidade de alguém que vai nascer, que não nasce categoricamente da semente da mulher, mas seria na verdade sobre a evidência do Espírito Santo que ia descer sobre a mulher. E essa realidade é apresentada lá em Mateus, em Marcos, em João, a respeito sobre o nascimento do Messias, sobre o nascimento de Jesus. Aliás, João não, Lucas, sobre o nascimento de Jesus. Então, isso mostra, claro, que desde a eternidade, Deus na sua onisciência e na sua soberania, Ele sabia que realmente o homem falharia, o homem pecaria. Por essa razão, já providenciou alguém que poderia intervir nessa realidade do homem, que é o pecado, que é a transgressão a Deus. Então daí que posso afirmar e declarar que Deus não foi surpreendido, Deus não foi apanhado de surpresa. Daí é que podemos também incluir nessa mesma temática a respeito do próprio Satanás. Achamos que Satanás, quando transgrediu lá diante do próprio Deus, sendo um ser espiritual, não feito da mesma matéria que nós, transgrediu, surpreendeu de alguma forma a Deus? Não, porque desde a eternidade Deus sabia que havia um lugar onde Satanás e os seus demônios e todos aqueles que não obedecessem a sua palavra, ou não se voltassem ao Cristo crucificado, poderiam padecer eternamente até que pagassem tudo quanto devem. No entanto, sendo mais simples e categórico, Deus não foi surpreendido e nem apanhado de surpresa. Obrigado. Por quê? Porque se fosse apanhado de surpresa, então não pode ser Deus. Não pode ser Deus. Sim. Obrigado. Sim. Então, pastor, ainda, né? Obrigado pelo esclarecimento, na verdade. O senhor pastor disse a respeito de que Deus não se arrepende, certo? Sim. E nos trouxe uma claridade a respeito disso. Então, também será no ar uma pergunta: se Deus então não se arrepende, e encontramos vários versículos que dizem que Deus se arrependeu e que Deus não se arrepende, então, pastor, há uma contradição com a própria Escritura que mostra que Deus se arrependeu? É a Bíblia que está errada? Ou então é a mal tradução a respeito da própria Bíblia quando lemos, né, que Deus se arrependeu? Uma vez que o pastor nos trouxe uma claridade a respeito de que Deus não se arrepende, mas quando o leitor vai nas Escrituras, ele vê de que Deus se arrependeu. Então, o que o pastor tem a dizer a respeito disso? A Bíblia é a mal tradução dela? O que o pastor tem a dizer a respeito desses escritos que temos na nossa mão? Obrigado mais uma vez pela pergunta. Na verdade, a intenção não era de alguma forma afirmar que Deus não se arrepende. A verdade é que Deus se arrepende e o homem também se arrepende.
Só que o arrependimento de Deus não é comparado ao arrependimento do homem. O homem se arrepende das obras mortas ou do procedimento em consequência do seu estado de depravação ou seu estado pecaminoso, já que ele não é um ser santificado ou que não peca. É um ser carnal, material, que carrega consigo a consequência do pecado de Adão, e daí é que tem a necessidade de se arrepender diante de Deus das suas obras mortas, que são as obras da carne, ou as obras carnais. O arrependimento de Deus, já que eu disse aquela hora, queria provar na Bíblia que Deus se arrepende. E depois de eu provar na Bíblia que Deus se arrepende, quero esclarecer como podemos clarificar o arrependimento de Deus à luz da própria Escritura. Por exemplo, estou aqui com o meu manual, né, a minha cábula. Por exemplo, nós podemos olhar para o livro de Samuel. 2 Samuel, no capítulo 24, versículo de número 26. Ele diz claramente: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. Deus estava para destruir Jerusalém. Deus estava para sentenciar Jerusalém. Deus ordenou o seu anjo para que assim destruísse Jerusalém. Só que à medida que o anjo estendia a mão para destruir Jerusalém, Deus se arrependeu do mal que faria sobre o povo que residia em Jerusalém. E disse ele ao anjo: tira a mão, basta. Por que Deus fez isso? Se foi ele que ordenou que Jerusalém fosse destruído. Por acaso, quando Deus retrocede na sua palavra, Deus está pecando? Deus está falhando? Deus não está sendo sincero? Deus não está sendo sério? Se é que a mente não me escape, irmão Helder, né, o nosso apresentador do canal, leu o livro de Gênesis. Não, Gênesis, não faço referência de Gênesis, mas quero fazer referência de Números, né? Números 23, 19. Sim. E diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exato. Então, por que razão Deus queria destruir Jerusalém e de repente ele se arrepende do mal que ele poderia fazer? Quando, na verdade, Gênesis, ou seja, Números apresenta: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe o que está a dizer? Que na essência de Deus, no seu ser, nos seus atributos, Deus não peca. Por isso que ele não é homem para que minta. Então, Deus não pode mentir. Na sua essência não existe mentira. Ele não é mentiroso, ele é santo eternamente. Então, logo, está a falar, esse capítulo está a estabelecer a essência de Deus. Nem filho do homem para que se arrependa. Está a dizer assim: Deus não é da semente humana, conforme Jesus disse lá em João capítulo 4 à mulher samaritana. Deus é espírito. Importa aquele que adora, o adora em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus não é da semente humana. Então, não sendo da semente humana, Deus não pode se arrepender, ou seja, na sua essência, Deus não muda, porque se mudasse seria semelhante aos homens. Então, não tocar. Então, pastor, se Deus não muda, vamos lá, o tempo, desculpe-me me importando também. Sim. Tem um episódio, né, nas Escrituras a respeito de quando Deus falou a respeito dos bezerros de ouro. A Bíblia, né, o pastor está lembrado que a Bíblia condena a idolatria. Sim. A Bíblia condena a idolatria, né? Estamos a falar a Bíblia, estamos a falar Deus, nesse caso. Deus condenou desde sempre a idolatria. Certo. Ensinou o seu povo para com que não fizesse bezerros de ouro. Sim. Mas
será que também não vemos um arrependimento da parte de Deus, ensinando e condenando e ensinando o seu povo a respeito desse bezerro de ouro, quando o povo pecou contra ele lá no Egito, né? Ou seja, da saída do Egito, isso na sua caminhada para a terra prometida no deserto. Vimos que o povo, quando desobedeceu a Deus, Deus disse a Moisés para fazer uma estátua de uma serpente. Então vemos que depois de Moisés ter feito esse bezerro, essa estátua de serpente, Deus deu a orientação para com que todos aqueles que olhassem para a serpente, isso, né, pastor? Sim. Não morressem e tivessem a vida prolongada enquanto caminhassem lá no deserto. Então, será que não vemos também uma contradição, pastor, a respeito do que Deus disse, de que não deveriam fazer imagem, e depois é o mesmo Deus que depois fala para Moisés fazer uma imagem? O que é que o pastor tem também a dizer? Não sei se também nos ajuda a compreender a respeito desse promenor. Não sei se me fiz entender. Claro, percebemos a intenção da pergunta. Okay. De facto, reconhecemos que o povo adorou o bezerro de ouro. E a adoração a bezerro de ouro, já que Deus não havia ordenado nada a respeito, era uma idolatria, porque estavam a substituir Deus com uma outra realidade que não era comparado ao próprio Deus, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos, que adoraram mais a criatura do que ao Criador, fizeram imagem após si. Então, conseguimos perceber, o homem caído sempre será inclinado a esse tipo de realidade, sempre vai procurar uma forma pessoal para poder agradar ou adorar a Deus. Mas o que aconteceu, e que não constitui nesse caso idolatria, quando o povo fez por sua própria conta o bezerro de ouro e adorou o bezerro de ouro, quando pensavam que Moisés já tivera morrido, porque há 40 dias se apartou do meio do povo de Israel, depois disso ter acontecido e Moisés chegar, vendo que o povo estava a adorar a bezerro de ouro, Moisés irou-se de tal maneira que todos quantos não se apartaram da idolatria do bezerro de ouro foram sentenciados à morte, porque insistiram em adorar a idolatria. Daí é que eu poderia, por exemplo, fazer uma pergunta que não precisa simplesmente de ser respondida, mas é uma pergunta retórica que quem ouve tem a capacidade de se responder. Quando Deus estabeleceu o princípio lá em Êxodo 20, um dos mandamentos que ele ordenou é não matarás. Deus ordenou que não matarás. E nós vemos os israelitas que não adoraram a idolatria, tomaram posse e mataram os que adoraram a idolatria. Okay. Será que pecaram ao fazer isso? Será que aqueles que nos dias de Moisés, a sentença de descumprir a lei de Deus era com 2 ou 3 testemunhas morta, apedrejada? Era errado? Não era. Se Deus ordenou que naquelas circunstâncias devia ser matado e não constituía pecado, e Deus não estava a se contradizer, porque Deus, na sua essência, é soberano. Deus, na sua essência, é soberano. E como soberano na sua essência, e volto nas palavras do nosso amado e querido Paulo, que deixa as coisas muito claras lá em Romanos capítulo 9, quando ele vai falar da grandeza de Deus, quando ele vai falar a profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, que insondáveis e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem lhe deu primeiro para que ele lhe retribua? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o homem não está na condição de dizer a Deus por que Deus
disse isso, está fazendo isso agora. Deus é santo, Ele não tem nenhum conselheiro, Ele é o seu próprio conselheiro. Não existe ninguém maior do que Deus para que Ele possa jurar. Ele jurou-se a si mesmo. Ele na sua soberania faz o que quer. Daí é que quando Deus manda matar, Ele não está a pecar. Daí é que os que assim o fazem não estão a pecar ou matar, porque Deus ordenou para matar. Mas se alguém matar por conta própria, a lei lhe diz não matará. Aí já estará a infringir na lei de Deus porque peca. É complicado isso, pastor. Poderia ser contraditório, mas Deus na sua soberania, na sua essência, tem esse direito, já que o homem não tem poder de reivindicar. É conforme ele disse, alguém poderia dizer ao oleiro, por que tu me fazes assim e não me fazes assim? Ninguém tem essa capacidade de questionar Deus. Só pode questionar Deus alguém que é da mesma essência de Deus ou é superior a Deus. Não tendo ninguém maior do que Deus para, na verdade, aconselhá-lo ou, na verdade, interrogá-lo, Deus tem todo o direito, tem todo o poder de fazer o que ele faz. Daí é que eu volto àquela pergunta que fizeste em relação à serpente. Quem ordenou para que a serpente fosse feita? Para que todos quanto olhassem para a serpente, na verdade, fossem livres. Foi Moisés que mandou fazer isso? Não. Foi o próprio Deus que ordenou a Moisés. Daí é que isso não era constituído como idolatria, porque o próprio Deus é quem ordenou a Moisés que todo mundo que olhasse. Mas tem uma coisa, isso é figurativo, aponta para uma essência de Cristo, que todo mundo que olhar para Cristo e quer em Cristo é justificado diante de Deus e não morrerá. Então, era apenas aquilo que aconteceu, para que demonstrasse a realidade vindoura do seu próprio Filho. Aí sim. Ok. Pastor, é muito interessante, muito importante. Pastor, será que uma vez que existe sempre essa parece que existe uma contradição. Até contradição não, tipo, essa mudança, vai lá, Deus uma hora está assim, uma hora está assim, vai lá, Deus, o pastor explicou, né, de uma forma. Será que isso não mostra, pastor, uma insegurança para aqueles que querem confiar em Deus, querem confiar em Deus, sei lá, querem confiar em Deus, mas só que Deus está toda hora a mudar. Será que as pessoas, isso não mostra desconfiança, não pode gerar desconfiança às pessoas que nas promessas que Deus talvez pode fazer a eles, uma vez que eles podem pensar, as pessoas podem ver, não, Deus ora está assim, ora manda matar, ora condena a matar, ora, tipo, vai lá, mandou para aquele homem Ezequiel que morreria, Ezequias, eu acho que isso, que morreria, mas depois, eu acho que se arrependeu, não se tiver erro, e depois Deus ainda lhe deu mais 15 dias de vida, ou 15 anos, 15 anos? Sim, 15 anos de vida, e que é bom, né, para Ezequias, que ele teve essa graça. Então, será que isso não gera de facto um desconforto, uma desconfiança às pessoas que de facto sabem das promessas de Deus, que possivelmente isso pode não acontecer? Um dos grandes erros também da própria cristandade ou do cristão é que muitos cristãos não conhecem os atributos de Deus, porque os atributos de Deus trazem-nos o conhecimento daquilo que Ele é, e são vários os atributos de Deus, irmão Helder, né? E caros ouvintes, internautas, são muitos os atributos de Deus. Quando alguém não conhece os atributos de Deus, claro, ele ficará indiferente quanto a essas questões. Mas se nós olharmos outra vez, por exemplo, para o livro de Apocalipse, ele diz assim, que Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Que quer dizer, Ele é o mesmo Deus que matou todas as pessoas no dilúvio, é o mesmo Deus que matou os de Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus que sentenciou a depravação do povo de Israel ao longo da caminhada. É o mesmo Deus que, quando Moisés disse
que o que é que os povos irão pensar se tu matares o povo que tiraste do Egito, e Deus na verdade voltou para trás, mas anos depois Deus matou, tanto mais que a Bíblia dá o testemunho de que só José e Caleb entraram na terra prometida. Então, Deus não destruiu, Deus não matou, claro. Ele mudou, não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então Deus não muda. Independentemente daquilo que Ele faz, Deus não muda. Quando Deus faz alguma coisa, é do seu agrado, é da sua vontade, é porque sua santidade, sua justiça exigem que tal coisa seja, na verdade, feita. Queira que incomode o homem ou queira não incomode o homem. Conforme diz a Moisés, que para isso te levantei, ó Faraó, para mostrar a minha grandeza a todas as nações. Então Faraó não tinha um coração endurecido, senão um coração depravado, que é a realidade de todo homem. Mas quanto ao ver as pragas que Deus levantou sobre o Egito, e eram grandiosas e terríveis e atemorizadoras, e Faraó, na verdade, tinha um senso de deixar o povo ir. Mas como Deus endureceu o seu próprio coração, ainda que Faraó quisesse deixar ir o povo, não era possível, porque Deus, na verdade, cerrou o seu coração para que não deixasse brecha para o povo de Israel ir. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar através de Faraó a sua grandeza, o seu poder a todas as nações, para que todos os que nascessem depois daquele dia soubessem o quão grande e terrível é o Senhor, e que Ele habita e governa todas as coisas, e que não tem ninguém acima dele. Por isso que todo crente que conhece os atributos de Deus, ele se satisfaz em Deus. Ele sabe que Deus nunca mudou. Por exemplo, se fizeste uma pergunta, isso não cria dúvida para aquelas pessoas que acreditam? Sim, isso não cria instabilidade para a realidade do próprio Deus aos olhos humanos? Aparentemente pode criar. Mas verdade seja dita, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Deus não mudou. Quem pode dizer que Deus mudou quando Ele mesmo diz que Ele não mudou? Seria uma mentira e uma heresia o homem dizer que Deus muda, ou Deus mudou, ou Deus... Quando a Bíblia diz que Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele fala da sua essência. Na sua essência não há mudança. Por exemplo, Deus é justo, nunca haverá mudança na sua justiça, ou quanto à sua justiça, não haverá. Deus é santo, Deus nunca vai deixar de ser santo, nunca. Deus é, por exemplo, soberano, Deus nunca vai deixar de ser soberano. Então, essa é a realidade da essência divina. Se alguém crê, é feliz. Mas se alguém não crê, saiba que os atributos de Deus serão razão para a sua própria condenação. Porque, pastor, eu faço essa pergunta porque existem pessoas que dizem, de facto já estamos a terminar. Primeiro quero dizer, antes de fazer essa pergunta, sim, já estamos a terminar e está a ser muito bom, pastor. Nós estamos a agradecer bastante, acredito que muita gente que está nos acompanhando também está a ser muito proveitoso esta explicação do pastor. Portanto, pastor, ainda nessa senda ou nessa pergunta que o pastor está a responder, uma das questões é que as pessoas levantam dizendo que essa imutabilidade de Deus, essa fidelidade de Deus pode causar mesmo esse embaraço na cabeça das pessoas, porque o livro de Salmos 91 fala de que o Senhor é o nosso protetor, que 1000 cairão a seu lado e 10.000 ao seu... Uma promessa que a Bíblia mostra para os fiéis. Sim. Então é uma coisa que Deus prometeu. Então as pessoas entendem assim, entendem de que eu sou cristão, confio em Deus e Deus me prometeu que sou intocável. Sou intocável, pastor. Então, e eles vejam que muita coisa está acontecendo na vida deles, são afligidos, Deus não intervém, e você vê, pastor, e muitos dizem que até os apóstolos de Jesus Cristo,
que foram fiéis e santos, que fizeram coisas boas diante dele, Deus não lhes livrou. Daí Pedro, mostram que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João lá na ilha de Patmos, enfim, os outros apóstolos foram mortos em arenas e outros apedrejados, como Estevão. Então, será que isso não mostra também, não traz mesmo um desconforto e mostra um pouco de ilealdade de Deus para os seus fiéis? Enfim, isso não também não retira essa confiança e mostra que realmente Deus mesmo muda, pastor? Os que confiam no Senhor prosperarão. Essa é a primeira coisa. Considerar que em Deus não há falta alguma. Se alguém duvida da realidade do favor de Deus ao homem, é só olhar para Jó. Deus o cercou de muitas riquezas, deu-lhe filhos e muitos servos ao seu serviço. Aconteceu aquela desgraça que aconteceu, mas de facto, mesmo ele não sabendo que o próprio Deus sabia de tudo o que estava acontecendo, estava no controle de tudo, Jó não blasfemou a Deus, em tudo deu graça a Deus e disse que de Deus nunca houve falta alguma. Ou seja, as pessoas só se deleitam em Deus quando tem pão, quando tem bênção. Quando vem coisas difíceis, não querem aceitar a realidade. Deus não é somente das coisas boas que nós recebemos, coisas boas visíveis. Deus, na verdade, faz daquele que crê uma pessoa paciente, uma pessoa experiente e experimentado em tudo. Ele mesmo disse a Josué: tenha bom ânimo. Por quê? Porque Josué sabia o quão difícil seria conduzir o povo de Israel. Ele mesmo disse aos seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele estava a dizer assim: eu não vou vos proteger de algumas coisas no mundo, vocês vão ter mesmo que passar, eu vou permitir, eu vou ver, mas o que vocês têm que ter a certeza é que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Que significa? No sofrimento, na angústia, na dor, no choro, Deus está conosco. Então, pastor, Deus não nos desampara. O pastor então está a dizer que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus. Os que não acreditam na fidelidade de Deus são interesseiros. Querem somente as bênçãos de Deus e não querem padecer. Queria só dizer uma palavra que Paulo diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. O sofrimento coopera para um bem, a dor coopera para um bem. Tudo o que acontecer na vida daquele que crê em Deus coopera para um bem. Obrigado mesmo, pastor. Nós terminamos, de fato, com nossa entrevista. Não sei se o pastor, no meio disso, tem ainda uma palavra para dizer de uma forma resumida. O nosso tempo mesmo se esvai. Então, é isso, pastor. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer também, saudações, enfim, a respeito deste. De facto, aquilo que eu resumo de tudo quanto nós falamos, né? O que eu tenho para dizer e acautelar a consciência de todos aqueles que nos ouvem, primeiramente devem perceber que o homem se arrepende porque o homem peca, é pecador. E por conta disso deve se arrepender. Porque se não se arrepender, o julgamento de Deus está às portas. Agora, o arrependimento de Deus não é baseado num ato pecaminoso. Deus não se arrepende porque ele pecou, ou porque ele falhou, ou porque alguma coisa lhe surpreendeu. Ele, na sua soberania, tem o direito, como Deus, de voltar nas suas palavras quando ele quiser, sem que isso se constitua pecado.
Por exemplo, a sua justiça exigia que o homem fosse condenado até ao inferno. Mas ele, diz as Escrituras, querendo mostrar as riquezas da sua misericórdia, suportou os vasos da ira aos desobedientes, para apresentar a sua misericórdia aos vasos de misericórdia, para fazer ser conhecido o poder e a glória do seu próprio Filho. Então daí é que conseguimos perceber que o arrependimento de Deus não é baseado na injustiça. O arrependimento de Deus é baseado no seu padrão divino. E isso não faz com que ele deixe de ser um Deus sério ou um Deus precipitado. Isso não o abala. Contudo, quero também dizer que é evidente e comprovado, para os nossos caros leitores, queria só deixar a recomendação de alguns textos onde pode-se ler a respeito do arrependimento de Deus, que isso não constitui que ele pecou, que ele falhou. Por exemplo, conseguimos ler isso em Êxodo capítulo 33, versículo 12, podem ler em casa. Podemos ler em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 e 11. Podemos ler em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, um texto que já fizemos referência há bem pouco tempo, em Jeremias 18, 7 e 8, em Joel 2, 13, em Jonas 3,10, que é um texto muito conhecido, em que o próprio Deus manda Jonas porque queria destruir a cidade de Nínive. Quando ele se arrepende, Deus torna para trás e Jonas fica insatisfeito porque Deus se arrependeu do mal. Por exemplo, diz, não devias tu destruir, e Deus diz assim, se tu tiveste compaixão da árvore que nasceu e te cobriu sobre o sol, como eu não teria misericórdia dessas pessoas que se arrependeram diante de mim? Então, isso é considerável ou absolutamente normal para trás. Então, quem quiser investigar sobre a palavra arrependimento no original é Noá. Então, muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Quero mandar ali as minhas calorosas saudações, aproveitando essa oportunidade ao nosso querido irmão e diácono, irmão Inho. Obrigado. Também saudação ao nosso apresentador, irmão Helder Ovidio. Obrigado. A sua esposa Josefa. Obrigado. A minha querida esposa Beatriz. Os meus filhos Alisson, Abigail. E uma saudação extensiva a todos que nos veem e a todos os irmãos em todas as igrejas locais aqui em Angola. Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Obrigado, pastor Niquesta, muito obrigado. Esperamos que pelas outras vezes o pastor venha aceitar de novo o nosso convite neste nosso canal, a fim de que venhamos abordar a respeito de temas diferentes. E se um dia haver mais esse privilégio, podemos ainda abordar a respeito do mesmo tema com mais outras profundezas de tempo, enfim. Afinal, nós somos gratos. Muito obrigado pelo seu tempo, pastor Niquesta. Eu é quem agradeço. Muito obrigado. Ok, muito obrigado também para tu que nos assististe e nos acompanhaste no nosso canal. Nós agradecemos bastante. Esperamos que este vídeo sirva para ti, nos seus estudos, nas suas compreensões a respeito das escrituras, no que tens o que a gente falou. Então, muito obrigado e pela próxima esperamos você aqui, e a fim de que possamos trazer outro vídeo. Se inscreva no nosso canal, conforme já disse, e aperta o sininho. Bye bye, até mais.